que saem deste lugar são pérolas lançadas sobre as nossas vidas, amém? Que o Senhor venha usar sim o pastor Urivaldo, mas que principalmente essas palavras venham cair em terra boa, terra fértil, em nome do Senhor Jesus. A esposa dele, vem aqui, esposa, também junto aqui, fica do lado do seu marido aqui, a Rose. Essa moça linda. Não é linda, igreja? Olha só que casal lindo. A paz do Senhor, irmãos. Eu quero apresentar aos irmãos o pastor Urivaldo. Ele é um grande amigo meu. Nós nos conhecemos e formamos um vínculo assim muito lindo e abençoado da parte de Deus. Ele tem sido instrumento na minha vida também. Ele é pastor de uma igreja, ele também eu acredito que ele também vai fazer a sua apresentação, mas ele também é um psicanalista. Eu faço a pós-graduação com a coordenação dele, inclusive nós vamos trazer o curso aqui para São Paulo, nós estamos juntos aqui. E ele tem sido um apoio de muitos momentos para mim. A Rose também é uma bênção, uma mulher intercessora que tem guardado a minha vida em oração. Então, e eu convidei ele, eu senti da parte de Deus para trazer uma ministração aos nossos corações. Até mesmo com tanta experiência que ele tem, inclusive da parte da alma, porque isso é muito bagunçado na cabeça das pessoas, né? Das emoções. Né, as emoções muitas vezes sufocam e quando elas não estão tratadas, o espírito não pode fluir da forma como deveria, né? Então eu quero apresentar e é com muito zelo, é com muito assim, eu confio muito nesse homem e que vocês possam estar com os ouvidos abertos, porque eu sei que ele será um canal de bênção na vida de vocês. Amém? Vamos orar então em nome de Jesus? Senhor, aqui está, Senhor, este casal, primeiramente, queremos te agradecer porque o Senhor os trouxe em paz e em segurança. Eu sei que o Senhor tem suprido todas as necessidades, eu sei que o Senhor tem realizado sonhos, eu sei que o Senhor tem sido o Senhor da vida deles. Por isso, Senhor amado, que nós, como somos igreja, Senhor, queremos sim compartilhar um com os outros. E hoje Ele está aqui compartilhando conosco aquilo que Ele tem refletido das coisas espirituais, para a tua casa, para os teus filhos, para os nossos, Senhor, irmãos em Cristo, Pai. Guarda a vida dele, esconde tudo que é dele, guarda a saúde dele, guarda ele desde a cabeça até as plantas dos pés, faz uma redoma de fogo, apaga os rastros, Senhor amado, do pastor Urivaldo. Senhor amado, e eu quero te pedir agora, Senhor, que ele seja usado com ousadia, que ele seja usado, Senhor amado, com intrepidez, que ele seja usado, Senhor amado, dirigido pelo teu doce Espírito Santo, que já fluiu dentro dele, já colocou, Senhor amado, no seu espírito as verdades que é para ele falar conosco, porque eu sei que essas verdades já foram um rema para ele e já serviram para ele. Então agora, Senhor amado, que ele possa frutificar nas suas mãos e que a palavra, Senhor amado, vinda dos lábios dele seja com poder e autoridade, Senhor, em nome de Jesus, porque eu sei que quando nós estamos sendo usados, Senhor amado, pelo propósito com o qual nós somos chamados, nós somos plenos, nós somos cheios, nós somos curados. Em nome de Jesus, eu entrego, Senhor amado, a vida dele e tudo que é dele nas suas mãos e que nós possamos estar atentos. Senhor, eu repreendo todo o roubo maligno, toda dispersão, que nós possamos estar atentos à sua voz e sermos, Senhor amado, trabalhados por ti nesta manhã. Em nome de Jesus, tira tudo que não provém de ti, toda crítica que seja destrutiva, toda mentira de Satanás, que sejamos, Senhor amado, sim, simples para ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus Glória abençoe, a Deus. meu querido. Fica à vontade, viu? Isso. Bom dia. Paz seja convosco. E que a graça abundante do nosso Senhor Jesus esteja com você nesta manhã, esteja com a tua casa, esteja com a tua família. Muito bom estar com vocês aqui. É muita satisfação estar incumbido nesse momento de trazer a palavra desta manhã. E eu sinto a presença do Espírito Santo aqui. Desde o primeiro momento que eu entrei, com aquele friozinho que eu desci do carro,
Lá embaixo não estava tão frio assim. Eu cheguei aqui, eu já pude sentir o calor do Espírito Santo. O pastor Daniel estava aqui em cima na reunião com os obreiros e parece que o fogo estava descendo lá para baixo. Glória a Deus, aleluia, né? Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, eu trago aqui também um abraço do meu pastor Fred Figueiredo, da comunidade cristã Rocha Eterna, Rio Santos, lá do litoral de Bertioga. Eu sou auxiliar dele lá, e uma igreja que está no propósito do Senhor, toda acelerada, e eu senti essa aceleração aqui, pastor. Eu senti que nós estamos no mesmo espírito e nós estamos caminhando com a mesma visão. Que lindo, que maravilha que acontece aqui. E ver esses bebês aqui. Aliás, pastor, o senhor um tempo atrás aí andou orando pela fertilidade, né? Porque não é possível. Quantos bebês nós temos nessa igreja? Meu Deus! Quantos missionários e pastores e missionárias eu vi aqui, ó. Meu Deus, que maravilha! Parabéns, viu, pastor? Parabéns, pastora, parabéns, igreja, por tudo isso que está acontecendo aqui. Mas, eu vim para cá, meu irmão, minha irmã, pensando numa coisa, sabe, que Deus vem colocando ultimamente no meu coração. Mas parece que Deus às vezes nos surpreende. Deus às vezes, quando a gente está na direção dele, a gente deixa fluir, né? E parece que mudou. Eu até trouxe aqui um esboço, mas eu acho que eu não vou seguir esse esboço. Coloca para mim, só coloca para mim o primeiro slide aí, tá? Estamos em obras. É um seminário que Deus me deu. É um seminário de uma imersão de 7 horas que eu faço para as igrejas. Nós passamos um sábado, o dia todo, e nós vamos tratar de assuntos relacionados a Filipenses 1:6. Nós vamos falar sobre isso hoje. E Deus mostrou para mim que existe uma linha tênue entre o espiritual e o emocional. E que todos aqueles que são chamados, aliás, ninguém foi chamado para ficar sentado no banco da igreja. Isso é claro, né? Você está aqui hoje porque você precisa entender, mas você saiu daqui, você vai fazer a obra. E todos nós temos um chamado específico, e não importa o tamanho do teu chamado, o importante é que você possa entender o que significa estar de frente com essa linha tênue entre o espiritual e o emocional. E é isso que nós vamos falar. E para começar, então, vamos abrir a palavra do Senhor lá em Filipenses 1:6. E é maravilhoso quando nós estamos buscando a direção do Senhor, né? Estamos em obra, estou convencido. Todos acharam? Podemos ver? Amém. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vós, em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém. Jesus, que não seja o homem, mas que seja o teu Espírito. Tudo que vier da minha boca, Senhor, que venha mesmo com poder e autoridade, Senhor. Eu quero morrer nesse momento, Senhor. Eu quero que a minha carne morra mesmo. Eu sei que o Senhor quer fazer algo muito especial nesta manhã. E aqui estão homens e mulheres abrindo o coração para Ti, Senhor. Porque eles querem entender, eles querem mais intimidade com o Senhor, eles querem saber das coisas do reino, eles querem ter a visão celestial e usufruir
nos meios de que eles participam, Senhor, o teu propósito. Vem, Deus, vem, Espírito Santo, fica à vontade no meu coração, fica à vontade no coração de cada um que aqui está. Vem, 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 vem mesmo, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Amados, nós estamos entendendo que tem uma obra a ser cumprida. E com base no que nós aqui acabamos de ler, nós entendemos que Ele vai terminar essa obra no dia dEle. Não é no dia que nós queremos que termine. Não é exatamente no dia que você acha que vai terminar. E o que nós podemos entender mesmo é que nós não estamos prontos e nem acabados. E Ele é fiel para terminar essa obra. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está ao seu lado agora e dissesse para ela assim: estou em obra. Estou em obra. Diga para ela assim: eu não estou pronto. Agora dá um beliscão nela. Isso. Você pode falar para ela: tenha paciência comigo, eu não estou pronto, tenha paciência. Glória a Deus. Mas é mais ou menos assim, né? Não estamos prontos e nem acabados. Que obra é essa? Quem começou essa boa obra? A Bíblia diz que antes da fundação do mundo, o Senhor já tinha uma ideia de você. Ele já tinha formado tudo. E lá em Salmo 139, no capítulo 12, diz assim, ó: que tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. E eu te louvo porque me fizeste especial e admirável. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado aí: admirável. Você é admirável. A obra-prima do Senhor. Criado à imagem e semelhança de Deus para viver em paz e harmonia com seu Criador. Olha que interessante. Mostra para mim o slide 4, aliás. Olha que interessante, né? Como é que Deus criou tudo isso aí? A obra do Senhor começou lá num jardim. Você consegue imaginar esse jardim, como que era? Na inocência, na inteligência do homem, dando nome aos animais, a cada uma das plantas, tudo tranquilo, tudo na mais perfeita paz. Tudo começou no jardim. E o que o jardim representa para você, meu irmão, minha irmã? Ainda que você não aprecie tanto a natureza, quando você entra num jardim, qual é a sensação que você tem? Qual é a primeira sensação que você tem quando você está de frente ou dentro de um jardim? Eu me sinto de extrema paz. Eu me sinto em paz comigo mesmo quando eu estou no jardim. As plantas, o mato, ele traz para mim vida. Significa que eu estou cercado de vidas. É por isso que eu me sinto tão em paz. E tudo começou na minha vida, na sua vida, na vida do ser humano, no jardim. Foi lá, no jardim do Éden. E sabe como que vai terminar isso tudo? Começou no jardim e vai terminar numa cidade. Aleluia! Numa cidade maravilhosa, uma cidade linda, que não dá para a gente entender muito bem que seja isso, mas vai terminar numa cidade. Você foi feito para morar na cidade celestial.
Esse é o plano original do Senhor. Esse é o plano perfeito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Mas, um dia, o homem resolveu se rebelar. O slide 5 vai mostrar aí, né, que o homem um dia resolveu se rebelar contra tudo isso e ele pecou. Então, ele é expulso desse jardim. E assim começa o maior dilema, o dilema de cada um de nós, que é a sobrevivência. O estado mais primitivo do homem, ele é má. O estado mais original do homem, do ser humano, não tem nada de bom. Mas a minha vida, a sua vida, ela começou de uma forma tremenda. Começou dentro do útero da sua mãe. Começou no lugar mais seguro do mundo. Começou no lugar onde você se sentia em perfeita paz. Começou no lugar onde não havia o medo. Começou no lugar onde não havia nada que pudesse te incomodar. Aliás, você não precisava fazer nada. Você não precisava respirar. Você não precisava chorar. Você nem precisava se alimentar. E você passou 9 meses naquele lugar. O que dá para entender sobre isso? De tudo que nós já lemos aqui, de tudo que nós já falamos. Se a vida começou no jardim, se o Senhor te formou ainda lá no ventre da sua mãe, antes mesmo da fundação do mundo, se essa obra começou ali, então é possível que nós possamos dizer assim: o útero da minha mãe era uma extensão do céu. Será? Enquanto você estava no útero da sua mãe, você não tinha que se preocupar com mais nada. Era o lugar mais confortável do mundo. Mas chegou um dia, completou seu ciclo naquele lugar. 9 meses depois, alguns um pouco antes, os mais apressadinhos, né? É expelido daquele lugar. E aí? Para onde que eu vou? O que vai acontecer? Que mundo é esse? Então começa o dilema da nossa vida. O ser humano começa a sofrer as suas consequências, os seus traumas e as suas dificuldades, a partir do momento que ele é expelido desse lugar. E aí? O que vai acontecer comigo? Quem eu sou? Aonde estou? E para onde eu vou? A partir do momento que a consciência começa a ser formada, o inconsciente começa a ser formado, começa o dilema da humanidade. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há quem entenda ninguém, e ninguém busca Deus. Todos se desviaram e tornaram-se justamente inúteis, e não há ninguém que faça o bem, e não há nenhum sequer. Quando nós nascemos, a maldade, a iniquidade, todos os desejos mais impuros, tudo aquilo que nós não queremos ser, já está dentro de cada um de nós. É por isso que a palavra de Deus diz que não há um justo sequer. Que a natureza humana, ela é pecaminosa, a natureza humana, ela é má. Passamos 9 meses no útero da nossa mãe, no lugar mais tranquilo, no céu, vamos dizer assim. Mas quando nós entramos nesse mundo, quando nós viemos para esse mundo, quando nós temos a primeira vez que respirar, começa o nosso dilema. Aliás, quando o homem foi expulso do jardim do Éden, Deus chegou para a mulher e falou que
o parto dela seria dolorido. E que ali começava então toda a dificuldade do ser humano. E que havia um tempo determinado para tudo isso. Mas e aí? Por que eu estou falando isso? O que isso tem a ver com a obra que Deus começou em nós? Porque, apesar de tudo isso, o Senhor tem uma obra para terminar na minha vida e na sua vida. E essa obra começou lá. Começou há muito tempo atrás. E deu andamento no dia que a tua mãe, o teu pai, os teus irmãos, alguém orou por você, e a semente foi plantada no teu coração, e aí um dia você chegou até os pés da cruz e entregou sua vida para o Senhor. Então as coisas começaram a mudar, começaram a se transformar. Ouvi o testemunho hoje daquela senhora, falando do que o mundo oferece para ela, do que ela, depois que ela veio para cá. Então, isso é a semente que foi germinada. Por quê? Porque existe uma obra maior, uma obra de salvação de toda a humanidade. Então, você está num caminho para se aperfeiçoar nessa obra. Só que tem um detalhe. A obra que o Senhor começou, Ele já concluiu. Ele já terminou essa obra no plano dele. Ele enviou o Filho dele para esse mundo. Tudo dentro do planejamento. Mas o que vai acontecer com a nossa vida, com o ser humano, a partir do momento que ele nasce, é um processo. É o processo da maturação, vamos dizer assim. E esse processo da maturação envolve duas situações. A situação espiritual e a situação emocional da pessoa. E a Bíblia é muito clara quando fala dessas duas instâncias. E mais a fundo, falando dessas duas instâncias, ela fala do nosso consciente e daquilo que está no nosso inconsciente. A Bíblia fala da mente e fala do coração. São essas duas instâncias. Quando nós falamos da mente, nós estamos falando daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos entendendo. E é o consciente. Por quê? Porque o consciente ele é racional. O consciente ele é temporal. O consciente ele é lógico. O consciente ele faz cálculo. O consciente ele tem tempo. Ele vai do passado e vai para o futuro. E quando ele vai para o futuro é o momento que nós ficamos ansiosos. Porque o ansioso vive no futuro. É verdade ou não é? O ansioso ele quer tudo pronto. É por isso que ele vive lá no futuro. Agora, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, muitas vezes nós somos afoitos demais. Queremos que as coisas aconteçam da noite para o dia. Então, com aquele fogo que o Senhor coloca no nosso coração, nós saímos por aí pregando para todo mundo, sabe? Nem planejamos nada. Nós queremos fazer a obra, e não está errado, está certo, tem que fazer isso mesmo. Mas o resultado de tudo isso nos frustra. Quantas vezes você não pregou para o teu pai, para a tua mãe, para o teu irmão, para o teu filho, para a tua família, e parece que eles não se convertem? A nossa ansiedade quer que ele se converta na primeira palavra que você deu para ele. Mas não é assim. É o tempo do Senhor. E aí ele começou a boa obra na tua casa. Ele começou a boa obra na tua vida. E ele é fiel para completar até o dia dele. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto disso. Eu sou fruto de oração dos meus pais. Meu pai não chegou a ver a minha conversão. Minha mãe sim. Mas meu pai não viu a minha conversão. Mas eles oraram. Eles oraram. Inclusive no dia que eu me converti, quando eu fui para a igreja, a pastora que acompanhava a minha mãe, ela falou para mim, eu sabia que você está aqui hoje. Eu sabia. Porque o Senhor nunca ficou devendo nada para ninguém. Ele sempre ouve as nossas orações. E eu com a sua mãe, muitas vezes dobramos o joelho por tua causa. Essa é a boa obra. No tempo do Senhor. Bom, mas vamos lá.
Mas o que tem a ver essas duas instâncias, né? Entre o consciente, que é a nossa mente, e o inconsciente, que é o nosso coração. Porque tudo que está sendo falado agora, tudo que você está ouvindo agora, se ficar somente aqui na sua mente, o resultado vai ser mais demorado. Mas se descer para o teu inconsciente, se descer para o teu entendimento, você vai ver o resultado que Deus vai fazer na tua vida. Bom, com base nisso, estamos falando então que o inconsciente ele é inato. Significa o quê? Que ele nasceu com você. Ele já estava lá desde o primeiro momento que foi formado o seu cérebro, lá ainda no útero da tua mãe, você já podia sentir o ambiente. E ele foi carregando informações desde aquele momento até o dia de hoje. O inconsciente é onde está armazenado todos os nossos desejos, todas as nossas vontades e todas as informações que nós vivemos até hoje. O nosso inconsciente é diferente do consciente. O nosso inconsciente, ele é irracional. Ele não é lógico, ele não faz cálculo. Ele não sabe o que é verdade e o que é mentira. Ele não faz diferença entre o tempo e o espaço. Tanto faz você ter 0 anos como 30, 40 anos. Ele flutua de um espaço para o outro. E é por isso que nós, que trabalhamos nessa área da psicologia, nós entendemos perfeitamente essa lacuna, que não existe tempo. Então, muitas vezes, traumas de infância, simbolicamente, vem trazendo danos e transtorno para a vida adulta. É onde nós precisamos trabalhar, o profissional trabalha para elucidar tudo isso, ajudar a pessoa a elucidar. Então, há uma mudança de comportamento, há uma mudança na qualidade de vida e assim por diante. Mas, tem um detalhe, o inconsciente, ele trabalha para trazer prazer e evitar a dor, a qualquer custo. Então, ele vai enfrentar algumas dificuldades. Porque a barreira do inconsciente é o consciente, que é temporal, racional, ele calcula. Então ele impede muitas vezes das coisas acontecerem. Mas não podemos esquecer que quando se trata de inconsciente, por ele ser irracional, os nossos desejos mais impuros também estão lá dentro. Nossos impulsos sexuais, os nossos desejos por coisas proibidas, muitas vezes eles estão lá, recalcados, de uma maneira recalcada, porque não foi elucidado, não foi trabalhado. Agora imagine uma criança que não tem ainda o sensor, ainda não recebeu todas as informações do que é certo, do que é errado, porque o consciente ainda está trabalhando na vida dele. Imagine uma criança, quando você fala para ela, não suba no sofá, o que ela faz? Ela vai e sobe, porque ela não tem o senso do perigo. O desejo fala mais alto do que qualquer outra coisa. O desejo de querer alguma coisa para a criança é muito mais poderoso do que propriamente as censuras que ela tem. E isso é para vocês terem uma ideia como que funciona. Mas o importante de tudo isso é que quando você começa a conhecer o seu inconsciente, você começa a assumir mais o controle da tua vida. Quanto mais você se conhece, mais você assume o controle da sua vida. Imagine um iceberg. Um iceberg, aquela pontinha aparecendo. Mas você tem ideia do que está debaixo d'água? O que você está vendo pode ser no máximo 5%. E o que está embaixo é 95%. Vamos olhar assim, esse iceberg. O que está embaixo da água é o nosso inconsciente.
e o que está em cima é a nossa consciência. Se você descobrir tudo que está lá dentro do seu inconsciente, você não vai suportar. É por isso que nós temos que nos conhecer aos poucos. Temos que ser trabalhado. E quanto mais você se conhece, mais você assume o controle da tua vida. Quantas atitudes nós tomamos na vida sem pensar? Não é porque nós não pensamos, é porque nós não entendemos o significado que está lá no nosso inconsciente. Agora, para se autoconhecer, eu até vou fazer um pouquinho da propaganda aqui, né? Para se conhecer, você precisa da ajuda do profissional. Você vai precisar da psicóloga, você vai precisar do psicanalista e às vezes até mesmo do psiquiatra. Para quê? Porque você possa ter um empurrão aí, porque de muitas coisas que você não vai entender. E se eu fizer uma pergunta para a igreja hoje, não precisa responder, por favor, mas se eu fizer essa pergunta, você se conhece? Eu tenho certeza que uma boa parte não tem a resposta. Mas por que não se conhece? Porque só conhece os princípios que está externo. Aquilo que está consciente é fácil para nós. Por exemplo, se eu perguntar para você o que você tomou no café da manhã hoje, fácil de lembrar, não é? Fácil, mas isso ainda está na consciência e na pré-consciência. Agora, se eu perguntar para você como foi seu aniversário de 15 anos, você vai lembrar, mas você vai demorar um pouquinho mais. Mas voltando a falar da inconsciência ainda, como ele é atemporal, então ele trabalha no tempo sem tempo. Agora, pode ser coincidência o que eu vou dizer? Como que nós chamamos esse tempo que não tem tempo? Nós chamamos o tempo de Deus, o tempo Kairos. O inconsciente, ele trabalha no Kairos. Você tem uma ideia o que significa isso? O Kairos significa que você está numa dimensão toda especial, que não tem barreiras para você se transportar. Por exemplo, se eu falar para você, dá um pulinho na Lua agora, quanto tempo você leva para chegar na Lua? Já está lá. Agora, se eu falar para você assim, dá um pulinho na sua casa agora e entra lá no seu quarto, quanto tempo você leva para chegar até lá? Então, isso é Kairos. E se eu falar para você, viaje até o 7º céu agora, quanto tempo você leva? Ainda que você não conheça o 7º céu. Mas tem um homem aqui na Bíblia que ele diz que não sabe se foi no corpo, se foi no espírito, no que foi, mas ele foi até o 7º céu. E o que ele falou, que ele viu lá? Palavras inefáveis, quer dizer, palavras que não tem o que dizer. Ele estava onde quando ele fez isso? Ele estava consciente? Não. Ele estava no Kairos, pastor. Ele estava no Kairos de Deus. Se é corpo e espírito, então você consegue entender que é no inconsciente. E o inconsciente é exatamente onde Deus trabalha. Quantos de vocês, olha só que interessante, comigo já aconteceu várias vezes. Quantas vezes eu comecei a orar e no meio da oração eu dormi. Aí depois eu acordei bravo, chateado, acordei achando que Deus não ia me perdoar porque eu dormi na oração. E não esquece, é aquela situação de Jesus, tá lá é outra coisa. Gente, agora eu vou fazer uma outra pergunta para você. Você consegue orar quando você está ansioso? Você consegue falar com Deus e ouvir a voz de Deus quando você está naquele pico de ansiedade? A ansiedade então está onde? A ansiedade está na consciência. E a voz de Deus está onde? Aonde que Deus fala conosco? É na consciência? Deus fala no nosso inconsciente. Deus fala conosco no nosso
Kairós. Você está prestando atenção na palavra do Senhor nessa manhã? Você está no consciente, mas é como se fosse um filtro, sabe? É como se fosse um filtro descendo lá para o teu inconsciente. Talvez você não perceba o que Deus está fazendo essa noite. Pode ser que daqui 2, 3 dias, ou amanhã, na segunda-feira, logo de pela manhã, você vai sentir o toque de Deus na sua vida. Por que isso? Porque está no inconsciente. O que Deus está derramando para você nessa noite, você não tem ideia. Desculpa, nesse dia, né? Estou acostumado a pregar de noite, por isso. Nessa manhã. O que Deus está fazendo nessa manhã, à noite vai acontecer algo diferente para você. Sabe quando você estiver naquele pré-sono, que você vai estar orando, Senhor, muito obrigado pelo dia de hoje, foi um dia maravilhoso. Alguns estão aí já entrando no inconsciente, né? Mas Senhor, daqui a pouco, aí você vai ter um sonho, o Senhor levando você para passear no jardim. Olha aí, minha filha, meu filho, olha o que eu vou fazer com você, olha como é que vai ser. Só que isso é tão claro para Deus, né? E você acorda de manhã feliz da vida, com um monte de passarinho no ouvido, mas não entendeu o sonho. Parece que não tem pé nem cabeça, mas a alegria que você levantou, que você acordou, você pode ter certeza que Deus te visitou nessa noite. É isso que essa relação que nós precisamos ter com Deus, meu irmão. É separar essa questão espiritual do emocional, sabe? Por quê? Porque quanto mais consciente você tiver, menos você vai sentir a presença de Deus, menos você vai ver a mão de Deus. Então, saiba que Deus está operando nesse momento no seu inconsciente. E não é nada mágico, não tem magia, não tem nada aí não. Mas por quê que nós não conseguimos entender o plano de Deus na nossa vida? Por que muitas vezes nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo na minha vida? Oramos todos os dias pela mesma situação, anos orando para Deus destravar algumas coisas na nossa vida, e anos nessa luta, campanhas e mais campanha, e parece que as coisas não acontecem. É porque nós temos travas, nós temos âncoras que nos travam. O que é uma âncora, pastor? Algo que nos fixa alguma coisa. E essas âncoras negativas nos puxam para baixo, não deixam enxergar aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. E essas âncoras, elas são criadas a partir do nosso nascimento. Você lembra da situação que você estava no útero da sua mãe? Você não vai lembrar, mas está lá no seu inconsciente. Mas aquele primeiro momento que você saiu da barriga da tua mãe, você sabia que a sensação que você teve naquele momento foi a sensação de morte, de aniquilamento. Imagina, né? Você está num lugar tranquilo, seguro, e vai para um lugar que você não conhece. Quantas vezes você não tem medo de ir para um lugar que você nunca esteve, para você ir para um lugar que você nunca visitou? E então, aí vem aquele primeiro momento da tua vida. Você sabe por que o bebê chora? Já parou para pensar? É porque o médico deu as palminhas no bumbum dele? Você acha que é por isso que você chorou quando você nasceu? Sabe por que o bebê chora? Imagine o pulmão da criança, ele está atrofiado. A medicina diz que se você pegar um pulmão e colocar num plano, ele pega esse pedaço aqui, ó, de tão grande que ele é, o seu pulmão. Se você abrir o teu pulmão, estender ele vai pegar esse pedaço aqui, tão grande que ele é. Então ele está atrofiado. Agora imagine uma criança que nunca usou esse pulmão.
Faça assim com a mão. Se você ficar meia hora com a mão assim, o que vai acontecer? Na hora que você for abrir, vai doer. Pode baixar a mão. Imagina o pulmão da criança, que tem que respirar pela primeira vez. Ele nunca precisou respirar. Quando teve que expandir esse pulmão no coração, no pulmão, no corpo da criança, é a sensação de morte que você teve. E você chora. Você nunca tinha chorado antes. E você chorou pela primeira vez. Isso é traumático para a criança. Só que o inconsciente, ele vai simbolizar. Lembra que eu falei para vocês que o inconsciente, ele trabalha em função de trazer o prazer e evitar a dor? Quando ele não entende essa dor, ele vai simbolizar. Ele vai criar uma âncora. Para toda vez que você passar por aquela situação, essa âncora vai disparar e você vai sentir dor de novo. Vai sentir angústia. A angústia é a palavra certa. E os traumas e tudo aquilo que você recebe de informação nesse período de até os 7, 8 anos de idade, aonde está sendo formada a personalidade de cada um. Esse é o momento mais difícil da criança. Tudo que ela recebe vai ficar registrado e vai ser simbolizado, ou âncoras negativas ou âncora positiva. Por exemplo, o bebê nasce, aquele momento de dor, para onde ele vai? Quando a criança vem para o seio da mãe, vem para o peito da mãe, logo em seguida, e hoje a maioria dos hospitais estão fazendo isso, né, trazendo, ainda com o cordão ligado, traz o bebê para o peito da mãe. Isso é fantástico. É esse momento que a criança olha para a mãe e ela sabe que ela é um ser, e ele vê ela mesma na mãe. Então ele se sente pertencido. Mas muitas vezes a mãe não corresponde a isso. E não é porque ela não quer corresponder, mas é porque ela não consegue entender isso. Ela devia estar no momento da dor dela também, né? O parto foi dolorido. Quando não há essa correspondência, esse olhar da mãe para o bebê, cria-se uma situação de não pertencimento. Isso é o que tem afligido a maioria das pessoas hoje, sabe? E o que é esse não pertencimento? É a falta da maternagem que nós chamamos. É quando a mãe, sabe, por alguma razão ela não acolhe o bebê nesses primeiros momentos. Se isso não é possível, essa criança vai crescer com essa falta do pertencimento. Ela vai buscar pertencer. Pertencer à mãe, pertencer ao pai, pertencer à escolinha que ela está indo, pertencer ao ambiente que ela vive, chegar aqui na igreja e pertencer a essa igreja. Olha, eu sei que nessa igreja acho que não acontece isso, viu, pastor? Mas quantas vezes lá na nossa igreja o pessoal chega e acha que não pertence àquela igreja. Chegou lá, ninguém deu bola para ela. Quer dizer, o pastor cumprimentou todo mundo, mas não deu tempo de cumprimentar ela. Ela acha que ela não pertence àquela igreja. Aqui não acontece isso não, né, pastor? Eu acho que é só lá, né? Porque ninguém reparou em você. Ninguém reparou. Acha que você não pertence. Isso vem lá de trás. Sabe? Está vindo lá de trás que precisa ser trabalhado. E às vezes você precisa de ajuda do profissional para trabalhar com isso. Bom, se é assim, se o nosso inconsciente, ele é irracional, então significa que ele também não sabe o que é verdade e o que é mentira. As fobias que nós criamos na nossa vida, elas são falso simbolismo. Por exemplo, não precisa levantar a mão aqui, mas eu já vi homem de 40 anos, olhou para a barata, subiu na cadeira e gritou: pastor, não precisava fazer isso, não quero constranger ninguém. Bom, eu tenho uma boa notícia. Eu tenho uma boa notícia para você.
Você está curado nessa noite, nessa manhã. Você entendeu? Ele não ouviu, mas eu vou repetir. Eu tenho uma boa notícia para você. Você está curado dessa fobia. A partir de agora. Por quê? Tá. Pisa na barata, irmão, vai. Eu quero ouvir o barulho, todo mundo pisando na barata. Isso, pisa forte. Levanta, 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 levanta. Isso. Ajuda o Alexandre a matar a barata aí. Amém. Pisou na barata. Ô, Ana, levanta e pisa na barata. Pronto. Ah, isso. Muito. Beth também, né? Muito bem. Pode se assentar que a barata está morta. Ô, obreiro, limpa aí essa barata, por favor. Que coisa, hein? Mas que legal, né? Mas o mais importante de tudo isso é que a fobia, toda fobia, ela é reversível. Nenhuma fobia, ela é definitiva na vida de uma pessoa. Fobia nada mais é do que uma âncora negativa que nós criamos, que nos trava, de fazer alguma coisa. Mas esta manhã, desculpe, mas eu esqueço que eu estou de dia. Mas esta manhã, Deus quer trabalhar no teu coração. Deus quer fazer algo diferente. Deus quer te curar. Talvez algum de vocês entraram nesta manhã angustiado, ansioso, pensativo. Segunda-feira começa a minha semana. Eu tenho tantas coisas para resolver. Talvez você entrou aqui pensando assim: hoje vai ser o último dia. Se Deus não falar comigo, eu não volto mais. Talvez você entrou aqui pensando: Senhor, fala comigo. Me dá uma resposta. Talvez você tenha aí um desafio para enfrentar essa semana, e você entrou aqui como a última alternativa. Se não for agora, não será mais. Garanto para você que você veio no lugar certo. Talvez você saiu de casa desta manhã desiludida, porque o teu relacionamento não está bem, não foi uma noite legal, alguma discussão ontem à noite. Talvez você recebeu um diagnóstico de uma doença. Não importa como você está nesta manhã. O que Deus colocou no meu coração, que esta manhã é manhã de cura. E quando se fala de cura, nós estamos falando não tão somente da cura física. Estamos falando da cura das feridas da alma. Nós estamos falando também dos problemas que nos trazem feridas. Mas principalmente o que Deus quer fazer hoje é um assunto muito especial, que Deus está me dando a direção agora. Não estava no programa isso. O Espírito Santo, obrigado Espírito Santo. Deus quer falar com você nesta manhã sobre paternidade. O que é ser pai? Qual o relacionamento que você tem com Deus? É do Abba, Pai? Se você ainda não entendeu o que significa Abba, Pai, que a Bíblia fala, o Abba, Pai seria papaizinho. E é essa a intimidade que Deus quer ter com você. Se você não entendeu ainda o que significa chamar Deus de papaizinho, talvez porque o pai terreno
que você teve foi um pai hostil, foi um pai ausente, ou até mesmo não teve o pai. Não importa quem foi o seu pai terreno, você teve um pai. Não importa quem foi a sua mãe. Não importa como você veio a esse mundo. Talvez você foi gerada casualmente. Talvez você foi gerada por um encontro casual entre teu pai e a tua mãe. Talvez você nunca foi desejada essa gravidez e você vem carregando isso até hoje. Talvez você foi desejado assim, casados, né? Seus pais casaram, mas falou, olha, um dia virá o nosso filho. Mas de repente pegou os pais de surpresa. Seus pais ficaram assustados com a sua chegada. Talvez a tua mãe não saiba nem quem é o seu pai. Talvez o pai ou a mãe, quando viu aquele bebê, não desejou esse bebê, por algum motivo, por alguma razão. Você foi abandonada, você foi oferecida para outra família, ou talvez tenha alguém aqui que nunca conheceu os seus pais biológicos. O que Deus fala para você nesta manhã, não importa a maneira como você veio ao mundo, o que importa é que Ele te formou. Independente dos seus pais desejarem ou não, Ele te formou. E Ele te formou porque Ele te amou. Ele te ama, esse é o Abba Pai que te ama incondicionalmente, independente da família que você nasceu, da forma que você nasceu, do meio que você nasceu, se você foi rejeitado, se você foi aceito, não importa para o Abba é o Abba. Ele é cheio do amor por você, e Ele quer trazer você para perto dEle. Ainda que você olhe para Ele e não o veja como Pai por causa das condições que você foi criada, esse pai hostil, mas essa manhã é manhã de entendimento, é manhã de cura. Talvez você não consiga chamá-lo de pai por causa desses traumas, mas a Bíblia também fala que o Abba Pai, Ele também é amigo. Talvez você não tenha referência materna e nem referência paterna para dizer para o Senhor, eu entendo o Senhor como Pai. Talvez você confia mais num amigo do que propriamente no seu pai. Então, o Senhor te fala nessa manhã, eu sou o teu amigo. Senta aqui, vamos conversar como amigo. Talvez você nunca tenha tido uma experiência como essa, de sentar com um amigo e poder dizer para ele tudo o que você está sentindo. Essa âncora que eu quero que você ancore agora. Essa ligação do teu inconsciente com o Abba, que é cheio de amor, é cheio de esperança para uma vida melhor. E há uma coisa que você pode fazer nesta manhã. Uma coisa que você já fez há muito tempo atrás, talvez, ou há pouco tempo atrás. Eu estou falando do exercício da nossa fé. E eu garanto para você, a fé é uma só. Pode existir níveis de fé, mas eu estou falando de uma fé cega, de uma fé permanente, que talvez você nunca tinha experimentado com esse entendimento. Eu estou falando da fé que um dia te levou para a cruz. A fé que você declarou o Senhor como Salvador único e suficiente da tua vida. A fé que trouxe você para a cruz, e nesse constrangimento você pôde entender
o verdadeiro propósito que Deus tem para a tua vida. Aquela cruz era sua, aquela cruz era minha, e Ele te tocou. A semente germinou, e ali houve o seu derramar. E naquele dia que você entregou a tua fé, que você entregou a tua vida para o Senhor, algo extraordinário aconteceu. Foi revelado a você o mistério guardado aos santos. O mistério que nem o diabo sabia, pastor. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, diz que houve festa lá no céu. O diabo comemorou. Mas ele não esperava que Jesus fosse lá, resgatasse a chave da morte. Ele não esperava que com a ressurreição de Jesus, o mundo então passaria a ter milhares, milhares e milhões de novos Cristos. Que é um Cristo dentro de você. Isso nem o diabo esperava, ele não sabia. E a cruz foi revelada para você naquele dia. E quando você estava lá na cruz, o novo Cristo veio fazer morada no teu coração. O Espírito do Senhor veio fazer morada no teu coração. Aleluia. Sabe o que significa, meu irmão, minha irmã? Que todos os seus pecados, inclusive aqueles que você ainda vai cometer, toda a sua dor, toda a sua doença, tudo aquilo que a tua impureza, e foi cravado na cruz do Calvário, e por isso que hoje você é mais do que vencedor nele. E essa poder, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, permanece até o dia de hoje, ainda que você cometa os seus pecados. Deus não se afasta de você, é você que se afasta de Deus. Ele continua lá esperando o seu acerto. É por isso que eu não sou calvinista dizendo que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que eu quero dizer. Mas o que eu quero dizer para você é que há uma chance para você ter uma vida em abundância com o Senhor. Deus está preparando homens e mulheres para entender essa questão da fé. E é essa fé que te levou para a cruz um dia, que te mostra hoje quem você é em Cristo. E por que muitas vezes nós não reconhecemos? Porque a nossa consciência é muito maior e pesada. Então eu convido você nesta manhã, sabe, aí mesmo onde você está, fechar os seus olhos um pouquinho. Não pense em nada agora. Agora, a única coisa que você precisa pensar é naquela cruz. Aquela cruz. Eu não sei como foi esse dia para você. Aquele dia da cruz. Eu posso falar da minha experiência com o Senhor. Eu me encontrava no estado mais profundo de insatisfação pessoal. Eu estava falido emocionalmente, quebrado financeiramente. Não havia mais nenhuma perspectiva de vida. E eu não queria mais viver. A vida não tinha mais sentido para mim. Foi quando o Senhor me tocou. E aquele dia, Deus colocou em mim as lembranças do meu pai. Meu pai era um homem de Deus, um presbítero. Ele começou a mostrar meu tempo de criança, a boa semente sendo plantada no meu coração. Meu pai comigo no colo, declarando os salmos: o Senhor é meu pastor e nada me faltará.
ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso. Então ele começava a cantar essas músicas para mim quando eu ainda era criança. Grandioso és Tu. E aquela tarde, então, eu comecei a entender que havia um motivo por ser grato nessa vida. Havia sempre um motivo por ser grato. E aquela noite eu fui para a igreja. E quando eu cheguei naquela igreja, eu fiquei sentado lá no fundo. E quando o pastor chama as pessoas para vir aqui à frente, eu não queria ir. Mas quando eu percebi, eu já estava lá na frente, mas por último. E o pastor desceu lá do púlpito, pediu o caminho, chegou na minha frente, apontou os dedos e falou: olha, não sei o que você veio fazer aqui, eu não te conheço, mas o Espírito Santo fala para você. Comece a contar os dias no dedo da sua mão. E antes mesmo de você saber terminar de contar o dia, você vai saber o propósito que eu tenho para a tua vida. Isso foi numa quarta-feira. No domingo eu estava lá, aos pés da cruz, tendo uma experiência com o Senhor. Isso aconteceu há 23 anos atrás. Passei por muitas lutas, por muitas dificuldades, mas o Senhor sempre esteve comigo. Quantas vezes eu pensei em desistir, pensei em jogar tudo para o ar, não vale a pena mais. A minha consciência dizia isso, mas o meu inconsciente falava: eu tenho um plano para você, meu filho. E era essa fé que me alimentava e me alimenta até hoje. E essa fé, essa confiança cega. O que é uma confiança cega? Você lembra quando o bebê começa a andar? A mãe do lado segurando e o pai do outro lado com o braço esticado, olhando para o bebê e dizendo: vem. Aquele bebê olha para as mãos do pai, mas aí tem um espaço do vácuo ali que ele pode cair a qualquer momento, mas ele fecha os olhinhos e vai para o braço dos pais. Ele vai. Essa é a confiança cega que Deus quer fazer com você essa manhã. Ele quer te levar a essa experiência da consciência, da inconsciência, essa experiência da confiança cega, porque Ele é o Pai, Ele te amou desde antigamente, e Ele continua te amando, e é Ele que está transformando a sua vida hoje, é Ele que está mudando, é Ele que está fazendo nova todas as coisas, e seu dia nunca mais será o mesmo, se você aplicar essa fé incondicional, que Ele já colocou no seu coração. Coloca-se de pé, meu irmão, minha irmã. Coloca-se de pé, porque você aí, você é filha, você é filho amado, você é filha amada, e é por isso que Ele te chamou, é por isso que você está aqui nessa manhã, e Ele vai mudar as coisas de lugar. Ei, para de ser radical com você mesmo, para de ser exigente demais com as pessoas que estão ao seu lado, para de ser exigente demais com você mesmo. Seja exigente com Deus, entrando nessa inconsciência e falando: Senhor, eu entendo, eu sei, eu só quero o Senhor, eu só quero entender o que o Senhor quer da minha vida. Receba a cura. Receba a cura para as tuas feridas nessa manhã. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, receba a cura. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja curado, seja curado, seja curada, seja curada, seja curada a tua casa, seja curada a tua família, seja curado os seus negócios. No nome de Jesus, aleluia, 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 aleluia. 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 Eu quero deixar uma palavra final para vocês.
É uma citação aqui de um homem que teve uma grande experiência com o Senhor. Esse homem foi um teólogo católico, um americano, muito usado por Deus. Ele alcançou multidões para o Senhor. Independente da idolatria da igreja católica, ele pregava Jesus. Só que tinha um detalhe: ele era oculista. Ele saía de uma pregação, ele não conseguia, ele dormia na sarjeta. E ele pediu para que o Senhor tirasse isso dele. E um dia Deus falou para ele assim, a mesma coisa que falou para Paulo: a minha graça te basta. É o Brandon Gordon. E ele deixou escrito assim, ó: cada vez que caio, sou levado a renovar o meu esforço por meio de uma confiança cega no perdão dos meus pecados por pura graça. Você vive pela graça, não por aquilo que você é. Deus não olha para os seus defeitos, por aquilo que você é. Por isso que nós estamos em obra, e Ele vai aperfeiçoar a obra dele até o dia de Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.